E com o objetivo de informar a população erechinense sobre as propostas dos candidatos à majoritária no município de Erechim, a TV Erechim realizou durante toda a semana entrevistas com candidatos a prefeito nas eleições este ano. Os temas propostos incluem perguntas específicas para todos eles. E hoje o nosso convidado é o candidato Anacleto Zanella. Acompanhe. E nesta sexta-feira nós recebemos no estúdio da TV Erechim o candidato a prefeito Anacleto Zanella, da coligação Erechim Merece Mais, para uma entrevista onde o candidato vai poder explanar o seu plano de governo. Candidato Anacleto, bem-vindo mais uma vez aqui na TV Erechim. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua apresentação. Embora o senhor seja uma figura bastante conhecida aqui no município de Erechim, mas é sempre bom fazer essa apresentação para o telespectador relembrar alguns fatos importantes da sua trajetória. Então, bom dia, Sandra, bom dia a toda a equipe da TV Erechim. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês e desejar também uma saudação muito grande a todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, dizendo que nós somos candidatos a prefeito e vice-prefeito, juntamente, estou na chapa Anacleto Zanella para prefeito, André Jukoski do PDT para vice-prefeito, numa coligação que tem 5 partidos, o PT, o PDT, o PCdoB, o PV e o Solidariedade, mas a nossa proposta, ela procura dialogar com todos os setores sociais, com toda a sociedade de Erechim, independente se a pessoa tem filiação ou não filiação partidária, porque quando a gente se propõe a governar um município do tamanho de Erechim, nós temos que nos preocupar com toda a sociedade, independente de se a pessoa pensa de um jeito ou pensa de outro. Então, nós precisamos respeitar a opinião de todas as pessoas. E é nesse processo que nós construímos o plano de governo, né? Que tem como lema Erechim Merece Mais. A mudança começa com A de Anacleto e A de André. O que nós estamos nos propondo, Sandra? Primeiro, nós temos uma experiência de vida, né? Eu sou filho de agricultores, nasci em São Valentim, o André nasceu em São João da Urtiga, então a gente também é daquelas pessoas que adotaram Erechim como cidade, como local de moradia. Há mais de 40 anos eu moro em Erechim, vivo em Erechim, estudei em Erechim e trabalho em Erechim. Então, assim, esta é a minha vida. Filho de agricultores, então a gente tem uma relação forte com a agricultura, nós entendemos que a agricultura é fundamental para o desenvolvimento de Erechim e da região. Eu tenho uma formação, tenho doutorado em História, então a gente tem uma formação toda na área social, e o André tem uma formação na área da matemática, então vai me ajudar muito também na questão financeira do município, na gestão fiscal do município. Então a gente se complementa também nesse processo. E eu tenho 6 mandatos de vereador, 2 vezes o mais votado, já fui secretário de Educação, já fui secretário do Planejamento e Gestão, Planejamento e Orçamento Participativo. Então, essas experiências, já fui presidente da Câmara, então eu já tenho também experiência na gestão pública, já tenho experiência no planejamento e tenho experiência na área educacional. Então, toda essa experiência me permite dizer, estou muito preparado para exercer o cargo de prefeito de Erechim. Nesse período todo de vida pública, eu procurei sempre ser uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que sabe ouvir as pessoas, porque isso também é fundamental, o atendimento tem que ser humanizado. Então, tudo isso, acredito eu, que me credencia para fazer uma grande gestão pública a partir de janeiro. Nós temos muitas urgências, né? O tempo ainda não terminou, tá? Tenho muitas urgências no município de Erechim. Uma delas é a saúde, nós queremos implementar a unidade de pronto atendimento 24 horas, atender a população na área da saúde no turno da noite e no fim de semana. Por quê? Porque nós temos uma situação desumana no plantão do Santa Terezinha. As pessoas esperam 4, 6, 8 horas. Então, isso nos obriga a buscar
alternativas para a gente enfrentar os problemas na área da saúde, na área do transporte, enfim, em todas as áreas nós temos obras e urgências a fazer. Pois é, candidato. Erechim hoje é uma cidade que tem em torno de 110 mil habitantes e cada vez mais a gente precisa pensar em melhorias para essas pessoas, avançar através de obras planejadas, mas em contrapartida também cuidar os recursos públicos para que o nosso dinheiro ele não desapareça apenas em algumas obras. Quais são os planos, os projetos para obras no município? Então, as obras é um setor importante do município. E o que as pessoas nos cobram nos bairros, especialmente, nas comunidades rurais, é obras de qualidade, né? Nós somos contra, por exemplo, hoje está acontecendo muito, algumas obras de asfaltamento de última hora no período eleitoral. Isso não pode acontecer apenas no período eleitoral, tem que acontecer durante os 4 anos, com planejamento, com debate com as comunidades. Às vezes se asfalta uma rua que não tem nem saída e se deixa de asfaltar uma rua que tem que é importante para a mobilidade urbana, para o transporte coletivo. Então, isto exige planejamento. Então, a Secretaria de Obras tem que ter planejamento, tem que ter cronograma de obras. As pessoas precisam saber se a rua onde ele vive está planejada para ser asfaltada ou não. Quando se faz um asfalto, tem que ser de qualidade para que ele tenha durabilidade, não apenas uma camada que às vezes a gente apelida de casca de ovo. Então, a gente precisa ter qualidade nas obras. Além disso, nós vamos adotar o orçamento participativo. O que é isso, Sandra? A gente ir ao bairro, ir à comunidade e debater com as comunidades as urgências de cada bairro. As comunidades precisam participar não só agora, no período eleitoral. As pessoas têm que participar durante os 4 anos da gestão do município. Os recursos públicos não são do prefeito, não são do vice-prefeito, não são do secretário, não são dos vereadores, é de toda a nossa comunidade. Então, o orçamento participativo vai ser um método de gestão. E, além disso, Sandra, nós precisamos cortar e dar o exemplo enquanto gestão pública. Nós votamos contra o aumento do salário dos vereadores em 25%, do prefeito, do vice, dos secretários, porque é injusto 25% para quem faz a gestão e 4,62% para os nossos servidores públicos. Então, a gente vai dar exemplo. Nós vamos congelar o salário do prefeito, do vice, dos secretários, para dar exemplo à nossa comunidade a partir de janeiro. Nós vamos cortar o cargo de secretário de gestão e governança, que só um secretário vai gastar mais de R$1 milhão em 4 anos vai custar esse secretário. Nós não vamos nomear, para dar exemplo e também para que a gente economize recursos, reduzir cargos de confiança, para a gente ter mais dinheiro para aplicar na saúde, na educação, no saneamento básico, no transporte coletivo, que são urgências do nosso município. Falando também em urgências, hoje a gente acompanha a tecnologia que está cada vez mais dentro da nossa rotina. Quais são as propostas para tornar Erechim mais tecnológica, em consequência, preservando o meio ambiente? Quais são as propostas, candidato? O desenvolvimento de um município ele precisa acontecer nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável defendidos pela Organização das Nações Unidas, do qual essa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que tem 17 objetivos, o Brasil é signatário, o Brasil assinou e nós temos esse compromisso com essa agenda. Então, todo o desenvolvimento urbano ele tem que ser sustentável, ele tem que ser planejado. Então, as inovações tecnológicas que nós temos que ir adotando progressivamente no nosso município, eles têm que dialogar com a sustentabilidade, do ponto de vista econômico, social, ambiental e cultural. Então, as inovações que nós vamos adotar e estamos adotando no município, que precisamos aperfeiçoá-las, elas têm que ter esta perspectiva. Por exemplo, a economia do papel, né? A gente precisa economizar papel e trabalhar cada vez mais de forma digital. Nós fizemos agora o panfleto da nossa campanha
com material que pode ser reciclado, que pode ser, se a pessoa depois de ler, vai descartar e ele vai ser reciclado. Então, o exemplo ele tem que vir de cima. Então, a Prefeitura tem que adotar todas essas medidas para tornar o desenvolvimento de Erechim e as medidas públicas sustentáveis. A questão do lixo urbano, nós precisamos, não é mais lixo, é resíduos. É resíduo. É resíduo que pode ser reaproveitado. Hoje ainda há muita mistura. Nós temos que reaproveitar todo esse material que é descartado nas nossas casas. Muita coisa pode ser reaproveitada na própria casa, organizando pequenas composteiras. A separação tem que ser adequada, o destino final tem que ser adequado para as nossas associações não receberem o material todo ele misturado e aí não, prejudicando a renda e o trabalho das associações de recicladores. É um exemplo. Outro exemplo é todo o conjunto de informações da Prefeitura precisam ser digitalizados para que a gente possa ter acesso a todas as informações de forma digital. As pessoas não precisam ir até a Prefeitura para encaminhar os seus requerimentos, seus pedidos, suas demandas. Pode fazer digitalmente. Isso não significa que as pessoas não possam e se querem ir pessoalmente, devem ir pessoalmente, mas às vezes as pessoas precisam economizar tempo. Então tudo isso tem que ser pensado. No transporte coletivo, na educação, em todas as áreas nós precisamos avançar nas inovações tecnológicas. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura tem que estar fazendo parcerias sistemáticas com as empresas, né, para que a gente possa ir aperfeiçoando o desenvolvimento, apoiando as iniciativas para o desenvolvimento tecnológico do nosso município. Nós precisamos avançar na questão educacional também, com muita tecnologia, mas colocar a tecnologia a serviço da educação, né? Então, tudo isso pode ser feito e nós vamos fazer com muito trabalho, muito planejamento e muita organização. Erechim precisa ser uma cidade inteligente, utilizar a inteligência que tem hoje, as parcerias com as nossas universidades, com o Instituto Federal, com o Senai, Senac, ou seja, todas as instituições podem participar e devem participar do processo de construção do nosso município e inovação e tecnologia faz parte hoje do dia a dia. A gente cada vez tem que ver o que estamos fazendo hoje pode ser feito diferente, de forma melhor, mais ágil? Pode? Bom, então vamos fazer modificações para que isso tudo funcione para o bem da nossa, e para melhorar a nossa qualidade de vida também. Falando em melhorar a qualidade de vida, hoje a gente sabe que Erechim tem várias vagas de emprego disponível. Porém, essa juventude que vem, eles querem profissões que sejam mais tecnológicas, com mais inovações e com renda compatível. Quais são os projetos para geração, qualificação e incentivo de emprego e renda no município de Erechim? Olha, são muitas as iniciativas que devemos tomar a partir de janeiro. A primeira delas é criar uma mesa permanente de negociação entre o poder público e os setores empresariais de Erechim, os setores dos sindicatos de trabalhadores, ou seja, ouvir os empresários, ouvir os trabalhadores numa mesa e construir junto as urgências, definir juntos o diagnóstico da realidade, quais são as necessidades de qualificação profissional que nós precisamos na área da indústria, na área do comércio, na área dos serviços. Então, nós precisamos ter esta mesa permanente, um diagnóstico sempre atualizado das urgências e das principais necessidades. Então, isso nós vamos adotar. Nós vamos adotar também medidas de apoio e incentivo a quem está abrindo o seu próprio negócio. Muita gente quer abrir o seu negócio, mas assim, às vezes as pessoas não têm esse preparo, essa qualificação. Então, cursos nessa área, apoios, incentivos, buscar possibilidades de crédito barato para quem precisa fazer novos investimentos. E parcerias. Nós precisamos fazer essas parcerias, como eu falei, com as empresas, com os sindicatos de trabalhadores, mas nós também precisamos fazer parcerias com as nossas universidades. Então, a URI, a Universidade Federal, o Instituto Federal, o SESC, o SENAI, ou seja, ver
tudo que pode ser que está sendo ofertado hoje, que pode ser utilizado para que a gente possa atender essas demandas. E aquelas demandas que as instituições ainda não oferecem, nós temos que buscar contratar o curso que necessita de qualificação, de formação. Além disso, nós vamos adotar também nas escolas, as escolas de tempo integral. Então, as vagas que nós queremos criar na educação infantil, depois no ensino fundamental, nós queremos trabalhar com escolas de tempo integral. E, nesse sentido, vai entrar a informática, vai entrar os cursos de línguas inglesa, espanhola, enfim. Também nós podemos incentivar, no SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, as parcerias com as entidades para a formação profissional. Então, esse levantamento, esse diagnóstico é fundamental para nós buscar as alternativas de formação e qualificação profissional permanente. Veja bem, Sandra, nós visitamos o Instituto Federal há poucos dias e eles nos informaram que hoje o Instituto Federal poderia atender 1.400 estudantes e está atendendo 700 e poucos estudantes. Então, só lá nós temos 700 vagas. Como estimular para que essas vagas sejam utilizadas ou, se elas não são as necessárias para o mundo do trabalho, como que nós vamos dialogar com o Instituto Federal para buscar alternativas para que atenda a essas necessidades que as empresas, que os MEIs, que as microempresas, pequenas empresas, médias e grandes estão utilizando. Hoje, Erechim tem mão de obra, tem bastante emprego, mas às vezes não tem a qualificação profissional necessária para preencher essas vagas. Então, essa parceria, esse trabalho é fundamental que seja feito pelo município. E quanto ao turismo e as potencialidades da nossa região que precisam ser mostradas para que seja desenvolvido esse segmento? Há poucos dias estivemos fazendo um debate no Conselho Municipal do Turismo, com as pessoas que fazem parte do Conselho. Então, nosso compromisso é dialogar permanentemente com o Conselho Municipal do Turismo para a gente ver as necessidades que o setor tem. Mas o turismo, ele precisa dialogar, e ficou claro naquele encontro, que ele precisa dialogar com várias situações. Porque o turismo ele pode ser de negócios, ele pode ser de eventos, pode ser o turismo rural, o turismo dialoga com todos os municípios do Alto Uruguai. Então, o projeto de turismo nosso, o programa de turismo nosso para incentivar o turismo, ele é fundamental para o desenvolvimento de Erechim, mas não só para Erechim. É para o Alto Uruguai. Então, as parcerias que nós temos que fazer com as entidades diretamente ligadas ao turismo, com as empresas, com os eventos. Erechim tem um conjunto de eventos, né? Nós temos o Natal, nós temos o Rally, nós temos o Atlântico e o Ipiranga, nós temos o esporte amador, nós temos a festa de Baco. Nós precisamos incentivar a agricultura familiar. Eu fiquei triste em janeiro, na abertura da última festa de Baco, onde alguns agricultores que se manifestaram disseram: talvez seja essa a última festa de Baco, porque a maioria dos agricultores está abandonando o cultivo da uva no nosso município e na nossa região. Bom, mas será que nós vamos abandonar essa cadeia que foi uma referência também, sempre foi uma referência para o nosso desenvolvimento? Então, nós precisamos apoiar. Na questão cultural, nós precisamos resolver o problema do castelinho fechado, ou seja, o nosso principal cartão postal fechado no centro de Erechim. Nós temos que buscar recursos federais para que este castelinho, recurso do governo do estado e do governo federal, para que o castelinho seja aberto à nossa comunidade. A nossa estação férrea é outro cartão postal que prejudica a imagem do município hoje, né? Os trilhos estão abandonados, nós poderíamos ter todo um incentivo ao turismo voltado a isto. Então, a preservação cultural e a questão do turismo também andam juntas. A cidade de Erechim pode se transformar num grande polo turístico e, infelizmente, ainda estamos longe disso. Já tem medidas importantes que estão sendo tomadas, mas falta muito a fazer e esta será uma das prioridades. Trabalhar com todas as entidades culturais, entidades econômicas, enfim, todas a AMAL, né, como eu falei, as nossas universidades também. Ou seja, este trabalho ele tem que ser articulado e nós vamos fazê-lo.
Quando a gente fala de imigrantes que estão chegando no Brasil, Erechim é um local onde eles têm procurado. Mas a gente precisa de habitação de qualidade para essas famílias que chegam, mas também para as famílias que aqui já residem de baixa renda. O que se pensa para trabalhar esse setor? Então, a questão habitacional, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso município, sim, porque a pior coisa que tem para uma família é ter que todo mês pagar aluguel e não ter a sua casa, né? Ou não ter uma casa digna para morar. Então, na área habitacional, nós temos que trabalhar com vários programas. Então, primeiro é o diagnóstico da realidade. Nós precisamos ter um diagnóstico muito concreto da realidade de Erechim na área da moradia. Tem informações que chega a 8.000 famílias que precisam de alguma forma de melhoria da moradia, ou construir sua própria morada, ou morando em locais de risco, enfim. Nós temos várias situações. Então, nós precisamos diagnóstico da realidade, ter um programa de melhorias, então recursos para reforma e ampliação da morada, quando tu tem a casa própria, mas ela está em baixa qualidade, então como melhorar essa casa? Então nós temos que ter um programa para isso. Nós temos que relocar as famílias que moram em situações de risco, né? Com as enchentes, nós temos algumas realidades que a gente precisa tratar e ver como resolver. E nós temos que ter um programa de loteamento social para as famílias com renda até 2 salários mínimos. No caso, hoje, é a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é a faixa até R$ 2.850. Então, é um programa voltado para as famílias que têm uma renda mais baixa, até R$ 2.850. Para trabalhar com recursos do governo federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e de que forma o município entra para garantir o terreno, garantir o espaço para construir a moradia dentro desse programa. Depois nós temos que ver também um programa para quem ganha um pouco mais, que é a faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, que é de R$ 2.850 a R$ 4.700, que daí as pessoas podem fazer o financiamento via Caixa Federal, mas muitas vezes precisa de um subsídio para poder conseguir o seu terreno, conseguir o terreno para construção, né? E depois temos a faixa 3, que quem ganha de R$ 4.700 a R$ 8.000, que daí tem uma condição um pouco melhor, sim, mas que daí pode buscar recursos do governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida. Então nós temos que ter programas em vários níveis, né? Desde a reforma, diagnóstico, reforma, incentivo, lotes sociais para quem ganha até R$ 2.850 e subsídio para quem ganha um pouco mais, para poder ter a sua casa própria. Então temos muito a fazer na área da moradia no município de Erechim. Candidato, o senhor tem agora, a transparência na gestão pública ela é fundamental para o desenvolvimento. Quais são as ações que se planeja para dar transparência na gestão pública, mas principalmente nos recursos que são enviados para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha? Que a saúde, cada vez mais, ela precisa de ações rápidas e transparentes. São duas situações, dois espaços diferentes. A Prefeitura Municipal de Erechim, ela precisa ser transparente em todas as suas ações. Então, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, ela obriga, inclusive, que os municípios deem essa transparência às informações, tanto para a pessoa física como a todo o conjunto da comunidade ter acesso às informações. Então, o portal da transparência da Prefeitura tem que ser um portal que contenha as principais informações de domínio público e, ao mesmo tempo, a Prefeitura tem que estar aberta a receber, quando recebe um pedido, atender o mais rápido possível. Inclusive, pedidos que a própria imprensa solicita, a gente tem que estar aberto a dar e garantir que essas informações sejam públicas. A segunda questão, os recursos da Prefeitura são públicos, são de toda a população. Então, as pessoas precisam saber onde está sendo investido cada centavo que entra na Prefeitura Municipal. Então, essa é uma obrigação e nós vamos cumprir com rigor
porque é um direito da população saber onde os recursos dos seus impostos estão sendo investidos, em todas as áreas, na educação, na saúde, na agricultura, no desenvolvimento econômico, quanto custa a folha de pagamento da prefeitura, quanto custa a gestão do município. Então, tudo isso tem que estar muito transparente, as licitações que são feitas, enfim, tudo. Muita transparência, isso vocês tem toda a garantia que o nosso governo, né, a nossa proposta, no Plano A, Anacleto e André, nós vamos fazer essa gestão. No Santa Terezinha, a mesma coisa. O Santa Terezinha tem autonomia da gestão, mas a Prefeitura de Erechim é que indica a gestão da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, e além disso, nós temos que ter parceria direta com os municípios da AMAL, porque a AMAL os municípios da AMAL contribuem de alguma forma, então esse diálogo com a AMAL é permanente. Há uma cobrança dos municípios da AMAL para que haja mais transparência da gestão do Santa Terezinha. Nós vamos reduzir também cargos de confiança do Santa Terezinha, para reduzir também o custo da gestão do Santa Terezinha, e também vamos buscar recursos federais para reduzir o déficit, que hoje é de 10 milhões ano, em média, que o município precisa tirar do seu orçamento e investir. Na verdade, é um investimento que a gente faz, porque o Santa Terezinha é a nossa casa de saúde, é o nosso hospital público de Erechim. Então, a gente não tem que fazer os investimentos, né, mas com muita transparência. Então, isso é obrigação nossa e nós vamos fazer a partir de janeiro, porque é fundamental que haja essa transparência. A comunidade precisa saber qual é o valor da gestão do Santa Terezinha, quanto custa, qual é a defasagem da tabela do SUS. Nós vamos cobrar também do governo estadual, governo federal, a tabela do SUS. Agora, em dezembro, o governo federal vai reajustar a tabela do SUS, esperamos que ela seja reajustada conforme a necessidade, o custo de cada procedimento, né? Então, nós precisamos fazer novos investimentos no Santa Terezinha, nós precisamos valorizar nossos servidores, especialmente do município e do Santa Terezinha, eles pedem a equiparação salarial com os servidores do município, eles têm razão, e isso é uma promessa antiga que até hoje não foi cumprida. Então, nós precisamos garantir mais recursos também para valorizar nossos servidores do Santa Terezinha. Então, esse é um trabalho grande, árduo, vai exigir muito esforço da nossa gestão, mas esse é o nosso papel. Se a gente assume a responsabilidade de governar o município, a gente tem o bônus, mas tem o ônus, especialmente a responsabilidade de fazer uma excelente gestão e com muita transparência. Candidato, o senhor tem o tempo final para suas considerações e usar da forma que achar necessário. Então, quero dizer à população de Erechim que está recebendo o nosso material, né? A gente, como eu disse antes, é um material pequeno, de tamanho também para a gente economizar, com material reciclado, para a gente dar o exemplo de que a gente precisa preservar o meio ambiente. Aqui estão 13 propostas, mas essas 13 propostas, elas estão abertas para o diálogo com nossa comunidade, né? A gestão pública que faremos a partir de janeiro, a gestão do Anacleto e do André, como prefeito e vice-prefeito, será uma gestão transparente, uma gestão humanizada, será uma gestão de diálogo com os diversos setores da sociedade, com vocês da imprensa, com a comunidade como um todo. Vamos implantar o orçamento participativo, o gabinete móvel. Nós vamos também criar o gabinete móvel do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários. Então, nós vamos fazer roteiros para visitar as nossas comunidades. A cada semestre, pelo menos, nós vamos fazer uma reunião em cada bairro, em cada comunidade, prestando contas, dialogando, ouvindo. As pessoas precisam participar durante os 4 anos, não só no dia da eleição. Nós vamos buscar implementar medidas urgentes na saúde, como eu falei antes. Então, a UPA será aberta nos primeiros 90 dias do nosso governo para melhorar o atendimento, reduzir as filas, reduzir o tempo de espera do plantão do Santa Terezinha. O Santa Terezinha atende uma região toda
e a UPA atende somente Erechim, então isso vai facilitar o atendimento das pessoas. Nós precisamos resolver o problema da demora para conseguir um exame, uma ecografia, uma ressonância magnética, 2 anos de fila de espera para conseguir uma cirurgia eletiva, né? Nós precisamos melhorar esse atendimento. Precisamos construir escolas de tempo integral e nós vamos construir pelo menos 3 escolas, 2 de educação infantil, 1 de ensino fundamental em tempo integral. Nós vamos reduzir a passagem do transporte coletivo. Hoje é um absurdo o valor de R$6, ou seja, se permanecer dessa forma o transporte coletivo, ele se inviabiliza, ele no médio prazo nós não teremos mais transporte público, porque hoje é mais barato andar de carro. E se nós andarmos todos de automóveis como nós estamos andando, temos problema de mobilidade urbana nos principais horários de pico, então nós precisamos resolver a questão do transporte coletivo. Nós precisamos buscar recursos. Então, nós temos 9 deputados federais da nossa base, nós temos um senador, o senador Paulo Paim, nós temos um ministro do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, em Brasília, então nós vamos ter as portas abertas para buscar recursos. E quero dizer a todos nessa parte final que o Anacleto e o André vão fazer uma gestão muito simples, honesta, transparente, muito zelo com o dinheiro público e muito diálogo com a nossa comunidade. Por isso, vote 13, vote no Plano A. Candidato, eu desejo boa sorte e agradeço a sua presença aqui na TV Erechim. Eu que agradeço a oportunidade e ficamos à disposição. Obrigado. Obrigada.